todos muito bem-vindos ao X da Questão, o nosso programa semanal de informação com opinião sobre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Eu sou a Gi Palerme e estou aqui na companhia dos meus parceiros, começando essa rodada de boas-vindas hoje por Araxá, com a Omara Paulinelli. Seja bem-vinda, Omara. Boa noite, Gi, boa noite, Vanderlei, boa noite, Ellen, boa noite todo mundo em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez com todo mundo, para a gente achar os X da questão, né? E vamos lá, né, Gi? Vamos desbravar aí esses temas de hoje. Vamos lá. De Uberaba, Ellen Miziara, boa noite para você, Ellen, bem-vinda. Boa noite, Gi, boa noite, Vanderlei, boa noite, Omara, e boa noite a você, telespectador, mais uma vez. Obrigada por estar conosco nessa noite aí, e cheio de pautas que vai, mais uma vez, deixar você com os cabelos em pé. E vamos embora descobrir o X da questão. De Uberlândia, Vanderlei Pelizer, boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Gi, boa noite. Boa noite, Omara, boa noite, Ellen. O que a gente tem feito aqui parece que tem incomodado, né, bastante gente. Porque o que a gente faz aqui é mostrar aquilo que a imprensa dita oficial, né, a grande mídia, não fala. Então, se você quer saber da verdade, vem aqui para o X da Questão e juntos encontraremos ele, o X da Questão. É isso aí. E você que nos acompanha aqui semanalmente, já sabe que o programa O X da Questão, ele é uma produção totalmente independente. O Vanderlei, a Ellen, a Omara e eu estamos totalmente livres, temos liberdade editorial para avaliar quais serão os temas que serão trazidos aqui para esse debate, e temos também total liberdade de expressar as nossas ideias e opiniões, mesmo que depois o YouTube nos censure, né? Nós vamos continuar dando a nossa opinião e trazendo as nossas ideias, porque e para que esse trabalho continue crescendo, nós precisamos do seu apoio. Você pode nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Nós também contamos com a sua inscrição aqui no canal. E depois de se inscrever, acione as notificações para que você seja avisado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Nesse caminho de tentar encontrar o X da questão em cada assunto, de buscar a verdade, nós temos sofrido com a censura que tem sido imposta pelas mídias sociais. Você que nos acompanha semanalmente aqui no YouTube sabe que nós tivemos 2 episódios removidos aqui da plataforma, justamente porque falamos aquilo que está proibido por diversos interesses protegidos pelos grandes monopólios da indústria farmacêutica e outros monopólios aí. Nós estamos buscando meios para recuperar esses programas e restabelecer o direito constitucional de liberdade de pensamento, liberdade de expressão e livre acesso à informação. Mas, enquanto isso, fugindo dessa censura, todo o conteúdo que você acompanha aqui semanalmente e que pode vir a ser removido daqui, você encontra no meu blog, o www.gipalerme.com.br. Além dos assuntos que nós tratamos aqui, lá no meu blog você também pode ler artigos que são postados diariamente sobre os principais assuntos que impactam a sua vida e a vida da sua família. Lá você assiste os episódios completos do programa O X da Questão e também tem acesso a tudo que os assuntos que a gente aborda aqui por escrito, através dos artigos, tá bom? Então, para ter notícia de qualidade onde você estiver, informação de verdade quando você puder, e opinião com precisão e objetividade se você quiser. Você pode acessar pelo computador, pelo tablet ou pelo celular, www.gipalerme.com.br. E a gente começa a procurar juntos o X da questão dessa noite com um assunto muito importante de interesse de todos nós e das famílias conservadoras mineiras. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
aprovou no início do mês parecer favorável ao projeto de lei do deputado Léo Portela, do PL, que proíbe o ensino da linguagem neutra em todo o Estado. Se o projeto vir a se tornar lei, o direito de que as escolas mineiras ensinem língua portuguesa de acordo com a norma culta será restabelecido no Estado de Minas Gerais. A proposta tramita na Assembleia Legislativa Mineira desde novembro de 2020 e prevê que a regra valha também para o material didático. Estão inclusas escolas públicas e privadas e também editais de concursos públicos. Abre aspas. A pessoa pode usar essas expressões nos sindicatos dela, nas redes sociais e nos grupos de amigos. O que eu acredito, no entanto, é que as escolas precisam ensinar o uso correto da língua, que é patrimônio dos brasileiros. Não podemos deixar que atuações ideológicas busquem deturpar o ensino erudito correto da língua portuguesa, fecha aspas, destacou o deputado autor do projeto, Léo Portela. Segundo a proposta, a língua portuguesa deve ser aplicada aos estudantes da maneira culta e com as orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Portela contou com a ajuda da professora de língua portuguesa Cíntia Chagas para elaborar o projeto. O deputado defende outras pautas conservadoras na Assembleia Mineira. Ele é, inclusive, autor de uma versão que tramita no Legislativo Estadual daquele projeto que ficou famoso, Escolas Sem Partido, que é contrário à doutrinação ideológica nas escolas. Vanderlei? Oi, G. Parabéns ao deputado, né, Paulo Portela, isso? Léo Portela, né, por essa iniciativa. Aqui em Uberlândia, recentemente, tivemos um caso, e sempre é aquela forma, aquela estratégia da esquerda, né? Aqui no caso, em Uberlândia, foi a linguagem cidadã. Então, eles usam como linguagem cidadã, linguagem neutra, né? No caso aqui, para destruir, né, a língua portuguesa, o projeto de uma vereadora esquerdista do PDT era colocar a linguagem cidadã, dizendo que nas repartições públicas, né, não poderia se adotar, né, palavras, adjetivos, né, deveria ser de uma forma onde essa palavra e esse adjetivo, a forma de se comunicar, de uma forma muito fácil para que a outra pessoa entendesse. É um absurdo. Isso é o início da destruição da nossa língua portuguesa, que é, entre todas as nações, o maior patrimônio de qualquer nação, já dizia isso Olavo de Carvalho, é a sua própria língua. A língua portuguesa, ou a língua originária daquela nação, ainda que ela um dia seja destruída, ou seja, o país não exista mais por qualquer outro fator, seja por guerra, seja por dominação, mas a língua, ela é uma das únicas formas, né, a língua, a alta cultura, que sobrevive até mesmo à destruição da própria nação. Olha o quanto é importante a língua portuguesa, né? No caso, aí, a língua nativa, a língua que é construída ali, né, e trata-se do maior bem patrimonial e cultural de qualquer povo. E aí vem a esquerda querendo, primeiro, falando dessa questão de linguagem cidadã e também linguagem neutra. É importante falar também que o deputado Júnior Amaral, né, quando ainda o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, ele fez um projeto, se não me engano, o PL 5198, que proibia o uso de questões em provas ou o uso de utilização em instituições públicas, em autarquias, enfim, em escolas, né, da linguagem neutra também, né? E isso está até hoje na gaveta, aguardando que o presidente do Congresso retire isso
e se torne uma lei federal, que vai ser muito importante para nós, né, cidadãos de bem, cidadãos que entendem e valorizam a língua, a norma culta da língua portuguesa, que inclusive é prevista na Constituição Federal, né? Então, essas distorções, essa loucura que o pessoal geralmente do PT, ou os puxadinhos desses partidos, e que são mente esquerdista, dita progressista, que de progressista não tem nada na realidade, né? Querem destruir o maior patrimônio de uma nação, no caso do Brasil, a nossa língua portuguesa. Parabéns ao deputado. Tomara que seja aprovado, né, Omara? Tomara, né, Gi? Tomara. Bom, gente, eu baseei o meu comentário de hoje, a respeito da linguagem neutra, nesse livro aqui, ó. Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, da Ana Caroline Campagnolo, tá? Eu recomendo muito esse livro aí para quem ainda não conhece, né, a real intenção do movimento feminista, tá? Então, assim, eu sei que a grande maioria das pessoas, né, vão ficar surpresas com o que eu vou dizer aqui. A verdade é que a ideologia de gênero, né, a linguagem neutra, são pautas feministas. Eu queria esclarecer aqui que o movimento feminista, ele é um movimento político, de esquerda, comunista, anticristão, tá? Que nunca teve interesse em direitos civis, lutar pelos direitos das mulheres. Nunca teve essa intenção, tá? Mas essa é uma conversa que a gente pode ter em uma outra oportunidade. Então, assim, para explicar melhor, o movimento feminista, ele foi criado, ele foi dividido, na verdade, em 3 ondas até hoje, né? A primeira onda, que foi lá o direito ao voto, a segunda onda é aquela sugestão, a pauta do aborto, certo? E a terceira onda é justamente essa que a gente está vivendo agora, que é a ideologia de gênero, linguagem neutra, né? E o objetivo dessa onda, dessa terceira onda, pessoal, é uma nova abordagem, tá? Para tentar convencer mulheres, né, tocando o lado do preconceito, tá? Falar que a linguagem neutra, ela deve ser legitimada por ser um mecanismo de combate ao preconceito de gênero é uma grande falácia, é mentira, tá? Porque não existe absolutamente nenhuma prova de que a alteração na língua portuguesa tenha provocado aí, ou provoca mudança de comportamento com relação ao preconceito, tá? O que muda comportamentos, pessoal, e o que gera o fim ou minimiza preconceitos é a educação que a gente recebe em casa, tá? Como que a gente é criado pelos nossos pais, né? A educação que a gente recebe na infância. Então, assim, um lar com diálogos sérios, comprometidos, né, contra o preconceito, dentro de casa, é o que vai diminuir ou acabar com o preconceito que a gente vive aí, tá? Então, assim, o fato é, a língua, ela nunca muda permanentemente, assim, por imposição de um grupo social minoritário, tá? O principal argumento de quem defende essa linguagem neutra aí é o de que a língua portuguesa, ela é machista. Esse é o principal argumento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você está numa plateia, aí o pessoal fala assim, sejam bem-vindas para uma plateia somente de mulheres. Sejam bem-vindos para uma plateia somente de homens, certo? E sejam bem-vindos para uma plateia de homens e mulheres. Então, assim, o problema é que quem argumenta assim, não sabe que o gênero gramatical masculino corresponde ao público misto, tá? Ou genérico, que passa a ter um caráter neutralizador aí, do ponto de vista sexual. Então, aqui, quando se diz sejam bem-vindos para homens e mulheres, já é uma linguagem neutra, tá? Se referindo a todas as pessoas. Ou seja, quando a gente fala, quando nós falamos assim, brasileiros leem pouco, não quer dizer que somente brasileiros do sexo masculino leem pouco.
Mas sim, brasileiros e brasileiras leem pouco, certo? Então, assim, é bem provável que leem pouco mesmo, né? Porque para muitos estarem caindo aí nessas falácias feministas, com certeza estão lendo muito pouco. Bom, a gente sabe, né, que o português deriva do latim, certo? E que não faz o menor sentido a gente imaginar que a língua latina ela fosse inicialmente inclusiva e que, de repente, tenha se tornado, assim, se transformado numa língua segregadora de gênero, né? Então, o suposto machista aí, o tão criticado não é marca do masculino. Tá? Porque se fosse assim, o que a gente vai fazer com todas as palavras aí masculinas, como elefante, reitor, bacharel, japonês, ateu, herói e um monte de outras, certo? Então, agora o que a gente percebe é a marca do feminino na língua. Então, a gente pode chamar ela de feminista, então, essa língua portuguesa, certo? Então, é muito importante a gente falar, para que a gente reflita juntos aqui, né, que o argumento, né, a favor da linguagem supostamente neutra, ela se contradiz em sua própria origem. Então, vamos analisar aqui. Ao forçar a ligação direta, tá, e obrigatória entre o gênero sexual e o gênero da palavra, então a gente cria o seguinte problema. Se afirmar atualmente que há dezenas de gênero biopsicossocial, além do masculino e do feminino, tá? Porque dizem que tem, sei lá quantos, né? Aí eu pergunto, deveria haver, então, por uma questão de paridade, tá, uma terminação para cada um desses gêneros? Se o feminino tem um gênero para si, como terminado em A, como todas, e o masculino tem um gênero terminado em O, como todos, então, todos os que não se encaixam como masculino e feminino aceitariam um gênero só, terminando em E, como todes? Então, aceitaria os não binários terem todas essas suas diferenças neutralizadas num singelo E? Então, por dedução lógica, né, a gente deveria criar, então, uma terminação para cada uma dessas dezenas de gêneros. Certo? Errado, evidente que não. Então, o argumento é contraditório desde o berço, gente. As mudanças da língua, elas devem acontecer ao longo do tempo, de forma espontânea, né? A partir do uso por toda a sociedade e não por uma imposição. Ah, mas a língua muda e devemos respeitar as mudanças, né? Não podemos parar no tempo, é isso que o pessoal fala, né? Mas não é assim, gente. Tá? A língua portuguesa, ela muda naturalmente, organicamente, e não por imposição de um grupo social que acha aí que trocando o A, o O, por E ou X, o preconceito vai acabar, tá? Muito pelo contrário, isso gera mais preconceito, confusão e discordância do que esclarecimento, tá? E ser contra a linguagem neutra ou ideologia de gênero não nos torna homofóbicos, ok? Então, quem disser que isso está agindo com desonestidade intelectual, tá? Eu já me estendi demais aqui, Gi, desculpa. Só que a gente tinha que falar sobre isso, né? Porque é importante as pessoas entenderem que você ser contra a linguagem neutra, você ser contra a ideologia de gênero, não nos faz homofóbicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A gente respeita todas as opções de todas as pessoas, mas isso aí já é demais, né? Com certeza. Ellen? Eu quero dar os parabéns para o Léo Portela e também para a professora de português, Cíntia Chagas, que hoje em dia está tão difícil a gente ver professores que lutam pelo óbvio, pelo ensino básico, né? Para você, de fato, ensinar, para você, de fato, fazer o que realmente você foi formado para fazer, ensinar. Hoje em dia, professores... militantes travestidos de professores estão tomando cada vez mais lugares nas salas de aula e eu estou preocupada cada vez mais
com o que esses alunos estão aprendendo nas salas de aula. E isso me deixa extremamente preocupada. Escola, na minha época, era lugar da gente estudar, era lugar da gente aprender, era lugar da pluralidade, sim, e era lugar da gente aprender a ler, a escrever, era lugar disso. Hoje em dia, eu tenho relatos cada vez maiores, principalmente vindos de escolas, não só de escolas públicas, mas de institutos federais, de escolas particulares, de que a coisa está tomando uma proporção que eu fico me perguntando, tá, hoje em dia, qual que é o papel da escola na vida dessa criança, desse adolescente? Então, sobre o que o Vanderlei havia dito do papel do Júnior Amaral, eu fico me perguntando que é uma coisa tão... assim, que é outra coisa. Está tendo uma guerra, fazendo um parêntese aqui, está tendo uma guerra ali lá na Rússia, com a Ucrânia ali, e nós aqui discutindo, tendo deputados ali que poderiam estar fazendo uma coisa que são mais benéficas ou mais sérias para o país, e nós estamos perdendo tempo discutindo para discutir o óbvio, para defender a nossa língua portuguesa. Sabe? Isso é tão... Para mim, isso é tão ridículo, isso é tão banal, isso é tão... Nós estamos aqui tendo que falar, não, temos que defender isso aqui, sendo que tem coisas mais importantes acontecendo, é como se fosse uma cortina de fumaça. Vamos fazer eles discutirem isso aqui, porque enquanto o bicho está pegando, enquanto eles estão perdendo tempo com isso aqui, sabe? E eu fico pensando que o quanto que a gente tá perdido mesmo, sabe? E assim, a gente vê os deputados tentando trabalhar, fazer a coisa certa, fazer a coisa séria, mas assim, discutindo pautas que você fala, poxa vida, meu Deus, aonde que nós estamos parando? Para que nós temos que discutir isso aqui, sendo que a gente podia estar utilizando o nosso tempo e a nossa energia com coisas que realmente são mais produtivas, né? E aí, sobre essa questão da linguagem neutra, é uma invasão de uma elite pseudo-progressista que tem feito nas escolas e na faculdade. Estão implantando um dialeto não binário, de uma forma sorrateira, de quem que não tem nada no meio, por exemplo, queridos alunos. O interessante é que é impossível a gente escrever um único parágrafo minimamente compreensível nesse dialeto ridículo que esse povo estão tentando colocar nas escolas. Queridos alunos, como vão vocês? Como é que... Gente, isso é coisa de idiota, isso é coisa de gente imbecil, tá? Mas a gente é livre para tudo, inclusive até para ser idiota. Então, o que se vê, na verdade, é mais uma utilização de minorias por parte de políticos que estão tentando ali usar isso de massa de manobra para poder ganhar votos. E ali os idiotas úteis estão caindo, né? São pessoas que não correspondem a nem 1% da população. Aí, nisso, que estão falando que esse dialeto, ele agrega, que ele não exclui, ele exclui sim. Ele exclui a população cega, ele exclui os surdos, ele exclui disléxicos, ele exclui autistas. Por que ele exclui? E aí, a outra pergunta que eu faço, por que, ao mesmo tempo, ao invés de que vocês querem defender a inclusão, então por que vocês não defendem o ensino de Libras, não defendem o ensino de compreensão em relação ao autismo na escola? Eu tenho resposta para essa pergunta também, porque não lacra. Porque não tem lacração. Aí a militância não está afim. Porque não tem essa lacração que esse povo precisa. Então, eu digo para vocês que estão buscando lacração, vão caçar um serviço e vão se preocupar com o que realmente é útil para esse país. Tá? Muito obrigada. Vanderlei, você pediu a palavra? Quer acrescentar, pontuar mais alguma coisa? Sim, eu acho que a Ellen está coberta de razão, mas eu pego como mesmo a Omara fez aí, né, a questão da evolução do feminismo, né? Então, o que a gente vê é que a pauta da esquerda, né, eles estão sempre avançando. São pequenas coisas que eles colocam em leis que, de repente, você fala, isso não tem nada a ver, não. Não, isso aí não pega, não. Quando
hoje nós acordamos, hoje, né, eu estou falando de alguns anos para cá, finalmente o povo, né, que acompanha minimamente a política, está vendo o buraco que nós entramos. Quantas medidas tem no setor econômico, né, que restringe o livre mercado, né? Quantas coisas, a nossa cultura praticamente foi excluída, acabaram com a nossa, o Olavo de Carvalho diz da alta cultura, né? Antes dava gosto você pegar um jornal, você encontrava um Paulo Francis, por exemplo, para você ler uma coluna Paulo Francis, né? Então, e tantos outros, né? Mas o que acontece? Roberto Campos, hoje, você pega uma mídia, né, um jornal qualquer, vai abrir para ler, dá vontade de chorar, né? Além dos erros crassos, né, de português, a falta, né, de verdade a falta de verdade que tem, que não possui o texto, né, o artigo, crônica e tudo mais. Então, é tudo nivelado por baixo. E a importância de se defender a língua portuguesa, né, a nossa língua, a língua culta, é justamente isso, para não deixar mais que se avancem essas pautas. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem umas letras que esses pichadores colocam nos muros, eu não sei se vocês entendem aquilo, mas tem essa tribo deles que entendem exatamente o que está escrito ali, sabe? Assim, pega o A, o E, e transforma tudo aquilo lá num símbolo lá, que sei lá o que se trata aquilo lá. Então é isso. Então nós devemos, sim, contrapor, e por isso que é importante, né, esse projeto aí tanto do Léo Portela quanto do Júnior Amaral, para que a gente tente, né, e ainda que existem outras coisas muito mais importantes, mas se você não contrapor, fizer uma oposição contra esses avanços da esquerda, nós estaremos aí fadados a nos sucumbir aí por essas pautas progressistas. É isso aí. Sim, a gente vai ser sufocado, né? A gente vai ser sufocado, porque eles nos ocupam com algo que deveria ser irrelevante, né? Mas se a gente não se ocupa realmente daquilo, a gente acaba sendo sufocado. Perdão, Ellen, eu te interrompi, você queria pontuar? Não, eu que peço. Sim, o que o Vanderlei disse é isso mesmo, que eu fico triste, nem é chateada, eu fico triste de ver a que ponto nós chegamos e ver que, infelizmente, que nós poderíamos estar utilizando o nosso tempo para fazer outras coisas, mas que não. A gente tem que pegar e tem que fazer todo esse serviço para ficar o tempo todo batendo e contrapondo ali para lutar por coisas que parecem mínimas, que parecem irrelevantes, mas que se a gente não fizer, que se a gente não lutar por isso, a coisa vai tomando uma proporção muito grande. Quando vê, a gente está falando que nem um zumbi, que nem uns alienados. Oi, Dili, tudo bem? Enfim, não dá nem para criar uma coisa dessas, assim. Então, enfim, vai chegando num ponto que, infelizmente, a gente vai ficar parecendo idiotas, inúteis, e tá todo mundo rezando ali a mesma cartilha. Então, sim, temos que ter esse tipo de postura, temos que fazer esse tipo de coisa, mas que fique também ali a observação de que enquanto nós aqui estamos tendo que fazer esse tipo de coisa, olha para você ver com o que eles estão preocupados lá do outro lado do mundo, o que as coisas estão acontecendo lá, tá? Então, essas realmente umas coisas que a gente tem que, assim, se for essa a intenção, ó, parabéns, está dando certo. Nós aqui, os patinhos aqui estão caindo, que é uma maravilha, né? Mas... Eu só queria, assim, acrescentar 2 pontos que eu achei, assim, fundamental trazer a mais. O debate foi extremamente enriquecedor, mas eu queria pontuar com vocês 2 coisas. Vanderlei trouxe uma questão, uma palavra para mim, que ela tem sido chave, e que, se você observar, ela permeia tudo o que nós estamos vivendo. Ele trouxe a palavra verdade. A Omara falou, você ser contra
a ideologia de gênero, ou você ser contra a linguagem neutra, você não é homofóbico, você não é transfóbico. Por quê? Por que que você não é? Porque você está ao lado da verdade. Existe uma verdade. Nascem homens e nascem mulheres. Essa classe, dentro da biologia, homem e mulher, são gêneros. O que essa ideologia nefasta faz? Ela dissocia o sexo daquele gênero. Eu sou do gênero humano. O Vanderlei é do gênero humano. A Ellen é do gênero humano. A Omar é do gênero humano. O que nos diferencia? O nosso sexo. Eu sou do sexo feminino, Omar é do sexo feminino, Ellen é do sexo feminino, Vanderlei é do sexo masculino. O gênero entraria onde? Na língua portuguesa só. Na biologia não, gente. E aí pensa para você ver, lá na sala de aula, a confusão que você geraria na cabeça da criança. A criança que está aprendendo na ciência que nós somos do gênero humano. Mas, de repente, o que é isso? Eu tenho que usar o gênero neutro. Pensa para você ver a loucura que essas escolas estão tentando fazer na cabeça dessas crianças. Não é só questão da língua portuguesa, não. Porque a ideologia de gênero ela é uma ferramenta. O Vanderlei já trouxe isso aqui numa outra pauta semelhante a essa. Ela é uma porta de entrada só, essa linguagem, para poder começar a subverter a mente dessas crianças, para elas negarem a realidade. Ela quer ter uma identidade social lá na frente que distingue do sexo que ela nasceu. Ela vai ser livre para isso, depois dos 18 anos. Ela não precisa crescer ali nos 4, 5, 6, 10 anos de idade, 12 anos de idade, no meio dessa confusão. Essa ideologia, ela é uma ferramenta e ela diz que quer promover uma inclusão, mas, na verdade, ela quer entrar na mente da criança o quanto mais cedo para gerar confusão. Não é outra coisa. Ela quer favorecer uma agenda política, eles querem acabar com a verdade, eles querem destruir a verdade, porque primeiro eles dissociam sexo de gênero, criam uma confusão, desculpa da palavra, mas infernal. Criam uma confusão, gente, vinda do quinto dos infernos. Desculpa da palavra, mas nós somos adultos aqui. Primeiro criam... Eu quero saber de você, que nos assiste. Você já tacou pedra em algum gay? Em algum travesti? Porque isso é homofobia. Você já agrediu, já bateu, já matou algum gay na sua vida? Eu não. Pelo contrário. Conheço vários, convivi com vários, nunca tratei com nenhuma diferença. E aí, de repente, eles querem dizer que é homofobia. Você não aceitar que a verdade seja destruída. Que você nascer do gênero humano, no sexo feminino ou masculino, pode ser uma construção social. Construção social, pelo amor de Deus, construção social. Você precisa entender que outra coisa que o Vanderlei disse é fundamental. Hoje é isso. Hoje é isso. Amanhã você sabe o que vai ser? A pessoa vai dizer assim, ó. Ah, quer saber? Eu sou um gato. Eu não sou um ser humano. Não, eu me sinto um cachorro. Eu não sou um ser humano. Não, eu me sinto um dragão. Dá uma busca no Google, gente. Isso já existe e é isso que eles querem implementar aqui, no nosso país, nas nossas salas de aula, com as nossas crianças. Você pode ser o que você quiser. Não existe uma verdade. Nega a biologia, rasga os livros de ciência.
queima os livros de ciência. Não existe verdade. Você é uma construção social. Você pode ser o que você quiser. Tá. Você pode ser uma cobra, você pode ser um lagarto, você pode ser um dragão. Você pode ser um homem de 50 anos que na sua construção social e na sua identidade de gênero, você se acha uma criança de 5 anos. E se a escola não aceitar te matricular, você é homofóbico, você é transfóbico e você vai ser processado. Você tem noção do risco que nós estamos correndo? Então, abre os seus olhos e não permita que isso avance. Outro ponto para finalizar, que eu também já me alonguei demais, presta atenção, gente. A gente está aproximando de eleições. Nós já dissemos isso aqui. Esquece partido, esquece indicação, esquece quem vai te dar cesta básica, quem vai asfaltar sua rua, quem vai fazer não sei o que para você. Porque nós vamos definir, nessas eleições, no mínimo, os próximos 30 ou 50 anos. Essas eleições são decisivas para definir o que vai ser feito da sociedade brasileira para os próximos 30, 40 ou 50 anos. Então, se você tem um mínimo de consciência do que você quer para os seus filhos e netos, observe muito bem em quem você vai votar nessas eleições. Omara, você pediu a palavra? Sim, Gi, mas você já falou o que eu queria dizer aí com relação à ideologia de gênero, né? Porque a ideologia de gênero não é só com relação à opção sexual das pessoas, né? É com relação a isso que você acabou de falar, que a pessoa pode se identificar com a porta, né? Isso já está acontecendo no mundo inteiro. Pessoas achando que são gato e saem na rua aí com coleira, né? O pai atrás segurando a coleira da pessoa, não é criança não, pessoas adultas, né? Então, isso aí é muito sério. Então, que bom que você já falou, e era isso que eu queria complementar também. É muito sério o que a gente está vivendo. E a gente não pode aceitar de forma nenhuma ser imposto em cima de nós esse tipo de coisa, né? Mas então vamos seguir? Antes de seguir para a próxima pauta, eu quero convidar você a fazer parte desse programa, enviando as suas sugestões de assunto. O que acontece aí na Câmara e na Prefeitura Municipal da sua cidade, você pode enviar como sugestão aqui para nós debatermos. Você entra em contato conosco via mensagem direta nos nossos perfis pessoais nas redes sociais, Facebook ou Instagram. Para contatar o Vanderlei, basta você digitar @Vanderlei com I, Pelizer com Z. A Ellen você encontra no @Ellen com 2 L's, Miziara com Z. A Omara você encontra no @Omara Personal. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal, que é o @GPalermi com I. Contamos com as suas sugestões, venha fazer o programa O X da Questão conosco. Inclusive, o próximo assunto a ser debatido aqui no programa X da Questão dessa noite foi uma sugestão que chegou até nós através do contato de uma espectadora do programa. De forma arbitrária, o Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet de Minas Gerais, anunciou a obrigatoriedade da apresentação do comprovante da injeção contra aquilo que não podemos mencionar para qualquer pessoa que entrar nas dependências da instituição. A medida atinge servidores docentes e técnicos administrativos, prestadores de serviços, bem como estudantes e o público externo em geral. A informação pegou de surpresa pais, mães e responsáveis cujos filhos estudam na instituição. Em Araxá, alunos e familiares foram informados por e-mail. Um grupo pretende acionar o Ministério Público Federal contra a arbitrariedade que tem sido imposta pela instituição.
Algumas famílias, inclusive, já entraram com mandado de segurança contra a medida. Antes de chamar a Omara, eu só queria reforçar com você que nos acompanha aqui, que acompanha o X da questão, você sabe que essa medida, ela é totalitária, porque os efeitos dessa injeção não são conclusivos, os estudos não foram conclusivos, e quem se injeta, quem toma a injeção, pode transmitir o vírus, pode adoecer e pode, inclusive, morrer. Então, para que vale, pelo amor de Deus, esse passaporte dessa instituição? Não adianta repetir, enquanto eles repetirem 1000 vezes que esses imunizantes imunizam, nós vamos aqui continuar repetindo para você 1001 vezes. Eles não foram concluídos, eles não estão totalmente prontos. Não é isso, Omara? É isso sim, Gi. Nossa, é inacreditável que a gente tenha que discutir isso, né? Eu acho que... Nossa, às vezes eu fico assim, sem saber o que dizer, do tanto que é absurdo essa situação. E, assim, o tanto que isso causa angústia em mim, e eu imagino que aos pais dessas crianças, né? Assim, eu não consigo entender realmente essa exigência. E eu não acredito que eles estejam preocupados com a saúde desses alunos, essa instituição. É por questões políticas. É por questões políticas. Então, assim, por que as pessoas acreditam que é pela saúde? Como eu já disse aqui várias vezes, que eu tenho certeza absoluta, plena convicção, que é por controle. Para controlar as nossas vidas, né? Mas, infelizmente, parece que tem muita gente que acredita que é por proteção, que é pela saúde, né? Que acredita que está certo a instituição ficar aí segregando os alunos, segregando funcionários. Assim fica até fácil a gente entender como que no passado judeus aí foram escravizados, foram mortos. Tá ficando fácil entender isso. Então, aqueles que defendem o cartão aí da injeção não tem argumentos. Não tem argumentos para poder sustentar um absurdo desses. Porque, como a Gia acabou de dizer, quem toma a injeção, pega e transmite. Quem não toma, pega e transmite. Ah, mas a injeção, ela pode prevenir que você vá parar no hospital? Não vejo nada disso não, gente. Conheço muita gente que tomou aí 3 injeções, foram hospitalizadas, tá? Outras, infelizmente, morreram, tá bom? Então, eu não acho que seja por aí não, tá? Enfim, a questão aqui não é a eficácia da injeção. A gente não está discutindo isso aqui agora, hoje. O que a gente está discutindo aqui é liberdade. É liberdade que a gente está discutindo. É o direito que cada um tem de escolher o que é melhor para si, para sua família, para o seu filho. É questão de liberdade. Não venham confundir as coisas. Não confundam as coisas aqui nesse programa, nessa pauta de hoje, tá? Cada um tem o direito de escolher, tá? O que é melhor para sua família, para o seu filho. Ah, mas a gente ouve muito falar o pessoal dizendo assim, mas a gente vive em sociedade, né, Omara? Então, assim, a gente tem que respeitar o direito do outro. Sim, a gente vive. Concordo plenamente que a gente tem que respeitar. Né? Ninguém é obrigado a injetar uma substância totalmente desconhecida no próprio corpo, no corpo do filho, com risco de ter problemas aí de saúde, no momento que toma a injeção, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ninguém sabe. Então, isso é um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo, tá? Então, assim, eu defendo a liberdade. Se você aí em casa não está defendendo a liberdade de cada um, você está errado.
E a sua atitude vai prejudicar muitas pessoas, aliás, o Brasil inteiro, tá? Eu dou total apoio para quem quer tomar, tá bom, gente? Eu não discrimino quem quer tomar vacina, não. Quem quer, tome, tá? Cada um sabe de si, mas, por favor, pare de preocupar com a vida dos outros. Tá? Você não confia na injeção? Ela não é tão boa assim? Então, por que você está preocupado, gente? Preocupa com isso, não. Preocupa com você. Você está imunizado, tá tudo certo, tá? E a gente, assim, tem gente dizendo para quem não quer vacinar, eu vejo nas redes sociais, para a pessoa abrir mão da UTI caso ela pegue. Ela pegue esse vírus. Então, assim, até isso as pessoas têm coragem de dizer para as outras. Então, quer dizer que quem defendeu o fique em casa no passado tem que abrir mão da comida, tem que abrir mão do emprego, tem que abrir mão. Né? Esse aí é o ódio do bem que a gente está vivendo hoje. Né? São esses aí que se preocupam com os seres humanos, com as minorias, né? E agora estão aí segregando as pessoas, colocando o não vacinado, né, num baixo escalão aí, na margem da sociedade. Tá? Vacinado ou não, tá, gente? A gente não deve nem frequentar um lugar desses. A gente estando vacinado ou não, restaurante que exige, não vá. Clube que exige, não vá. Escola que exige, tire seu filho. Eu tiraria minha filha na hora dessa escola. Ela perderia o ano. Perderia o ano. Tá? Eu estou nesse ponto, porque eu não arriscaria a vida da minha filha, dos meus filhos, de jeito nenhum. Eu preferiria que ela perdesse o ano. Então, a gente está vivendo tempos muito estranhos, tá? E as pessoas, elas estão deixando aí a política afetar a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de questionar as coisas. Então, a gente precisa acordar e rápido, porque está acontecendo alguma coisa muito estranha, gente. Vocês têm que concordar, está acontecendo uma coisa muito estranha. Então, a nossa liberdade, ela está sendo tirada todos os dias um pouquinho. Será que as pessoas não percebem isso? Vocês não estão percebendo? Não é possível. Então, assim, e a maioria das pessoas estão pensando aí que é proteção. Gente, larga de ser inocente. Que proteção o quê? Eu vou ser repetitiva aqui. Sabe? O vírus é uma gripe, gente, hoje. Uma gripe tem tratamento. Tem tratamento. Por favor, gente, acorda, pense um pouquinho. É claro que me assusta muito ver uma instituição, né, discriminar pessoas. Uma instituição como essa que a gente está falando aqui agora. Discriminar pessoas. Mas me assusta muito mais, viu, gente? Muito mais é ver pessoas estarem permitindo um absurdo desses. Tá? Então, quem defende um absurdo desses, quem aceita, quem defende esse tipo de coisa, não venham depois dizer que são a favor de minorias, tá bom? Não venham aqui defender negros, mulheres, homossexuais. Isso é hipocrisia. Tá bom? Hipocrisia. Quem defende isso é hipócrita. Tá? É isso, Gi. Em Uberlândia, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a Universidade Federal de Uberlândia, depois que o Conselho Universitário da instituição aprovou a retomada das aulas presenciais para os cursos de graduação de todos os campi, mas restringiu o retorno às atividades presenciais apenas para aqueles que comprovarem ter recebido a injeção contra aquilo que não podemos mencionar. A exigência vale para alunos, servidores e prestadores de serviço terceirizados de todos os cursos em Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. A ação
é assinada pelo procurador Kleber Eustáquio Neves, da Procuradoria da República no município de Uberlândia, e tramita na terceira vara civil e criminal da cidade. Entre vários apontamentos do processo, extenso, de 83 páginas, o procurador questiona o objetivo de privar direitos de pessoas que não tomaram a injeção. Abre aspas. É de conhecimento público e notório que inúmeras pessoas que tomaram a injeção estão testando positivo para a doença, transmitindo o vírus para outras pessoas, adoecendo e algumas vezes, lamentavelmente, morrendo, o que nem o lobby pró-injeção consegue esconder. Fecha aspas. Na denúncia, o procurador pede 2 milhões de reais à Universidade Federal de Uberlândia a título de dano moral coletivo. Vanderlei, mais uma vez, o procurador vindo em socorro aí, tentando manter a liberdade, nadando contra uma correnteza terrível que tenta nos impor uma verdade que eles tiraram não sei de onde. Hoje, essa luta do Dr. Kleber Eustáquio, que é referência, né, no Ministério Público, né, como procurador da República, não vem de agora, né? Desde a época do tratamento precoce, né, que chegou a ele denúncias que estavam negando o tratamento precoce, que é uma coisa tão óbvia, né? Toda doença tem que ser tratada precocemente, né? Foi realizado um TAC entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, ainda que não tenha cumprido em sua plenitude, né? Porque para se adotar na época o tratamento precoce tinha que ter um conhecimento mínimo, né? Sobre os benefícios e a forma de utilizar. Infelizmente, a maioria dos médicos, né, que ocupam espaço nas UAS, unidades de saúde aqui de Uberlândia, não estavam preparados, né? O que eles sabem hoje é adotar um determinado tipo de conduta, né, que já vem protocolar, né? Não, para isso, para esse tipo de doença ou sintoma, você prescreve isso. E não fazem aquela anamnese, né, aquele cuidado, zelo, individualizando o atendimento. Isso é ponto. Então, isso foi, Dr. Kleber Eustáquio, a luta dele, infelizmente, a maioria dos procuradores, né, e do pessoal que opera direito no Brasil, não tem esse carinho, né, não tem essa virtude de realmente defender o direito dos cidadãos e os direitos individuais. O direito coletivo, como falou a Omara, né, que as pessoas vêm com o argumento, não, eu tenho meu direito. O direito coletivo só existe porque existe o direito individual, né? E da mesma forma, quando a pessoa se arroga, né, e acha que tem o direito, não, eu tenho o direito de você tem que usar máscara para me proteger. Peraí, tudo bem, você tem o seu direito de exigir isso, eu tenho minha liberdade individual de entender que essa máscara, por exemplo, não vale nada. Eu tenho também, na minha postura, ou na minha conduta, ou no meu modo de pensar, entender o que está acontecendo, que o imunizante que não imuniza nada, não faz sentido eu ter tomado para ingressar na universidade. Então, o Dr. Kleber Eustáquio, depois daquela obra-prima que ele fez com relação ao passaporte, né, contra os laboratórios, né, não contra, mas contra a União, os laboratórios, estabelecendo uma multa de mais de 500 milhões, agora ele vem porque a UFA, Universidade Federal de Uberlândia, estava exigindo dos seus terceirizados, seus alunos, de todas as pessoas que envolvem, que têm acesso ao campus, aos campos, né, da universidade, que tivessem o famigerado passaporte sanitário, né, o comprovante de vacina, ou do imunizante que não imuniza nada. Então, o que acontece? Ele entrou com essa inicial, né, que é uma outra obra-prima, né, mas como que aconteceu isso? O mais interessante hoje, e aí eu falo para o telespectador, as pessoas que nos acompanham, que você não vai ver na mídia, procure na mídia informações sobre esse Ministério Público Federal, essa medida de ação civil pública contra a Universidade Federal de Uberlândia. Não existe uma linha sequer. Não existe. Né? Você não, assim, foi um silêncio total. Quando muito, uma notinha de rodapé, mas nem isso eu consegui encontrar. Como que aconteceu isso?
no dia 3/3 agora, de 2022, né, através da portaria 287, o reitor da Universidade Federal, né, publicou, né, uma série de medidas lá e cobrando o passaporte vacinal comprovante do cidadão, né, que quer ingressar ao campus, e que ele tivesse o comprovante de ter tomado aí o imunizante que não imuniza, né? E isso, o procurador já estava atento com relação à universidade, tanto é que a escola básica de ensino, né, a ESEBA, Escola de Ensino Básico da Universidade Federal de Uberlândia, tá? Que é uma escola dentro da Universidade Federal de Uberlândia, tá? Estava cobrando seus alunos no ato da matrícula, no primeiro dia de aula, que entregasse o envelope lacrado com o famigerado passaporte, né? O apartheid, estavam praticando o apartheid, na realidade era isso, né? Que tivesse comprovante de vacina nesse universo, desse envelope, com a identificação de cada aluno. O Dr. Kleber Eustáquio já havia alertado, né, e pedido explicações com relação, abrindo a notícia de fato, né, pedindo explicações com relação a essa importunação que estava havendo por conta dessa escola, né, básica de ensino da Universidade Federal de Uberlândia. Mas o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, não se contente com isso, né, agora entrou com essa portaria 287, pedindo para que todos tivessem comprovante para dar entrada no campus. Uma série de alunos, eu faço parte de um grupo aqui, em Uberlândia, de pais, alunos e profissionais, funcionários, são até engenheiros, alguns médicos e tal, que estavam tendo sua liberdade, né, tolhida por conta disso, porque estavam exigindo o comprovante aí do imunizante que não imuniza, né, dessas pessoas. E aí nós já estávamos, aí chegou isso ao conhecimento do promotor, Dr. Kleber, que então entrou com essa ação civil pública aí no valor de R$2 milhões, pedindo para que a Universidade Federal de Uberlândia parasse imediatamente de cobrar isso, né? Porque ela tem, na sua inicial, ele pede, tem até um pedido de liminar ou antecipação de tutela, né, no caso, pedindo para que fosse suspenso todo esse tipo de exigência da Universidade Federal de Uberlândia. Agora, é importante destacar, é uma peça, né, extensa, como com mais de 80 páginas, né, vale a pena o cidadão que quiser ter acesso, ler essa ação civil pública, né. E o interessante é que ele fala o seguinte, né, ele traz na peça, né, muito bem fundamentada, tanto da OMS, né, que é contra a cobrança do passaporte sanitário, quanto da própria Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Saúde. Aí eles fizeram uma declaração, que é a Declaração sobre a Ética de Certificados e Passaportes Vacinais contra a Covid-19. Mas por que isso? Porque é fato notório, como ele mesmo disse, né, uma verdade inescapável. Inescapável. Por quê? Porque tanto as vacinas, né, ou esse imunizante que não imuniza, está mais provado que várias e várias pessoas, milhares de pessoas, foram a óbito mesmo tendo as 2 doses ou 3 doses de tomada desses imunizantes aí. Então, quer dizer, e outra, quantos se infectaram mesmo tendo 2, 3 doses ou mais, né? Então, daqui a pouco nós teremos aí 20 doses, 30 doses, né, sem imunizar nada. Agora vem recentemente a Pfizer falando que não, é muito importante que todos tomem a 4ª dose. Olha, meu amigo, sinceramente, isso é uma vergonha, você se submete a esse experimento, porque é isso que se trata. Não chegou à 4ª fase, a gente não sabe as questões relacionadas à segurança, eficácia, já está mais provado que não tem. E eu fico sempre perguntando, será que o que causou essa baixa do número, né, de contaminados? Será que foi realmente esses imunizantes? A partir da aplicação dos imunizantes? Porque tem alguns gráficos que apontam, né, dados fornecidos lá pelo cartório, né, o portal do cartório, transparência, onde a gente vê que o número de outras doenças estão matando muito mais que o vírus,
o vírus aqui a gente não pode falar o nome, do que outras doenças, né, que já estão aí, mas ninguém fala nada, só fala desse famigerado vírus aí. Agora, o que nós precisamos estar atentos? Se você se submete a esse experimento, né, experimento científico, e o que causa, como eu digo, uma interrogação, porque será que foi realmente esse imunizante que não imuniza nada que fez com que a curva, né, baixasse o número de infectados e de óbitos, ou foi imunidade natural? Eu não sei. E eu não vi estudo nenhum com relação a isso. Porque é uma pergunta que tem que ser feita. Porque depois de 1 ano começou a imunização. Né? Praticamente foi isso, depois do advento. Começou a vacinação em massa, né? A imunização em massa. E aí o que aconteceu? Será que foi esse imunizante que não imuniza ou foi imunidade natural? A pergunta, mesmo porque esse imunizante está mais provado que ele não ajuda nada com relação a essa outra variante aí que esteve no Brasil e agora está lá na China. É isso aí. E aí o nosso espectador observa o segundo assunto que a gente está trazendo, ocultando ou assassinando o quê? A verdade. Escondendo, ou no mínimo escondendo, né? Porque alguns estão assassinando a verdade. Vamos seguindo. Antes de trazer a Ellen para o debate, nós vamos exibir para você um compilado de entrevistas que foi dada pelo Dr. Gustavo Mendes de Lima Santos, que é gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Nós consideramos exibir esse compilado para você porque a mídia passa 24 horas do dia fazendo uma lavagem cerebral na população, espalhando pânico e histeria, ao mesmo tempo que rotula como fake news quem se dirige a essas terapias gênicas como experimentais. Então, segue para você uma prova que a mídia mente descaradamente a esse respeito. A respeito de outras coisas também, mas a esse respeito nós provamos. Acompanhe esse compilado e observe nas palavras do Dr. Gustavo o que ele diz. Preste muita atenção. Algumas frases importantes. Entre aspas, um produto que ainda está em caráter experimental. Em outro trecho ele afirma: precisamos acompanhar o desempenho nessa experiência de uso emergencial. Em seguida, o doutor Gustavo diz: nós não sabemos qual a eficácia e segurança a longo prazo. Acompanhe esse compilado. Então, a ideia de que ainda vamos autorizar um produto que ainda está em caráter experimental, ou seja, ainda precisa se ter muito cuidado ao observar o seu desempenho de segurança e de eficácia. E que, para isso também, a empresa precisa apresentar estratégias de monitoramento, já que é preciso acompanhar muito de perto qual vai ser o desempenho nessa experiência que a gente chama de uso emergencial, no sentido de que vai estar com uma população maior exposta à vacina. Então, precisa sim de um acompanhamento próximo, e isso a empresa precisa trazer ou discutir com a gente. E uma das primeiras incertezas foi justamente essa que a gente estava falando, que está relacionada com a questão da imunogenicidade ao longo do tempo. Nós não sabemos, e por serem dados ainda preliminares, numa autorização de uso emergencial, nós não sabemos qual a eficácia e a segurança em longo prazo. Não existiu esse acompanhamento. Uma questão importante de segurança, principalmente quando a gente fala de vacina inativada, é o que a gente chama de doença agravada pela vacina. Essa é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque é comum para vacinas inativadas, e essa doença é o seguinte: quando você inocula uma vacina e essa pessoa gera anticorpos, esses anticorpos que já estão presentes, se eles não forem neutralizantes, eles podem, ao contrário, facilitar a instalação da doença. Qual é a eficácia dos indivíduos que já tiveram uma infecção prévia?
qual a eficácia dos indivíduos que não tiveram infecção prévia? Existe uma incerteza em relação à avaliação de segurança e da resposta na vacina nos participantes que já foram expostos. A gente não teve acesso a dados que permitam concluir se existe uma diferença significativa nesses casos. E por isso, então, essa diferença é fundamental, porque as pessoas que já foram expostas ao vírus, elas têm uma quantidade de anticorpos circulante e isso pode impactar na eficácia da vacina. Uma outra incerteza que a gente quer destacar é sobre população idosa. A quantidade de idosos presentes no estudo era muito pequena e não permitiu que a gente pudesse estabelecer um perfil de eficácia e segurança da vacina. Estudo de fase 3, esse primeiro estudo de fase 3 foi um estudo global, é um estudo global, multicêntrico, controlado por placebo, duplo cego, ou seja, compara a vacina versus o placebo. Foi planejado a inclusão de 14 mil crianças de 6 meses a 17 anos. Esse estudo já finalizou o seu recrutamento e já foram apresentados dados preliminares de um braço desse estudo, que foi o braço do Chile. Esse estudo ele já está em andamento, há uma expectativa desses resultados em fevereiro de 2022. Existe a necessidade de acompanhar os dados de eficácia e segurança dessa vacina. E esse acompanhamento vem por conta desses estudos que estão para serem apresentados resultados, a eficácia futura frente a variantes de preocupação, né? A gente sabe que a questão da Ômicron tem surgido como uma questão importantíssima, principalmente pela característica de escape vacinal. Tem sido muito dito, eu tomei vacina, mas continuo pegando. Ellen? Então, o que, depois das falas da Omara e depois das falas do Vanderlei, eu quero trazer aqui algumas questões, e baseado também nesse vídeo do Dr. Gustavo, da Anvisa, algumas informações que é muito importante, às vezes, para poder enriquecer o nosso debate e também para fazer você, telespectador, pensar um pouco, tá? Não somente a nível de Minas Gerais, mas vamos pensar a nível Brasil e também a nível mundial, para a gente tentar se perguntar, se fazer alguns questionamentos mesmo sobre essas injeções e sobre o vírus Xing Ling aí, né? Eu vou trazer aqui algumas matérias, algumas questões que são importantes. O secretário de Saúde de São Paulo, em entrevista no programa Pânico do dia 17/3, defendendo a aplicação da 4ª dose em idosos e dando um exemplo. Meu tio tomou a vacina, pegou gripe e morreu. Por quê? Porque ele precisa de uma dose a mais, gente. Ele precisa de uma dose a mais. Tá lá. É só vocês verem o programa que vocês vão ver exatamente o que ele disse. Eles estão defendendo a 4ª dose da injeção. Outra coisa que é importante a gente se perguntar. Outra informação. CV19. CEO da Pfizer afirma que 4ª dose da vacina será necessária. Entendam bem, o CEO da Pfizer não são cientistas, não é a ciência, agora é o CEO. O que é o CEO? Nada mais é do que a pessoa que toma conta da empresa, que vê os lucros da empresa, que faz a gestão da empresa, tá? Então, o CEO da empresa, ele vê o lucro da empresa. Tudo bem? Lucro, dinheiro, money talks, entendeu? Mercado, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui só um parágrafozinho, e aí vocês fazem... Eu estou dando a informação e vocês avaliem da forma que vocês acharem melhor, tá bom? O CEO da farmacêutica Pfizer, Alberto Bourla, afirmou que as pessoas precisam tomar uma 4ª dose da vacina contra o Xing Ling para ajudar a combater a nova onda de infecções que está surgindo em alguns países da Europa. Muitas variantes
estão surgindo e a Ômicron foi a primeira a conseguir escapar de maneira habilidosa da proteção imunológica que estamos dando, disse o executivo em entrevista à CBS. Tá? Burla explicou que a proteção adquirida com a terceira dose é boa o suficiente para impedir hospitalizações e mortes, mas ainda tem gente morrendo, viu, gente? Mas, infelizmente, ela não é tão duradoura para impedir novas infecções. Então, toma de novo. Se você tem aí, sei lá quantos anos, dentro de um ano, você já vai para a 4ª dose da injeçãozinha aí, e é isso aí mesmo, tá? Sem se perguntar, sem se questionar, você só está tomando. Vamos lá. Como se isso aí fosse vitamina para você, tá? E aí, agora, o último tópico que eu quero trazer para vocês, tá bom? Depois de vocês terem visto o vídeo do Dr. Gustavo, trazendo as ponderações dele, tá bom? Por que a China voltou estaca zero da pandemia com o novo surto da doença? Essa matéria é do dia 17 de março de 2022. Lembre-se, não é de 2019, viu, gente? Quando tudo isso começou lá na província de Wuhan. Nós estamos falando de 2022, tá? Vamos lá. Escolas fechadas, home office e embalagens pulverizadas com desinfetantes nas portas de casa. As cenas ocorreram há 2 anos na China, no período mais severo do confinamento, do alastramento, em meio, mas voltaram a ser vistas em algumas grandes cidades do gigante asiático. Milhões de pessoas em todo o país agora enfrentando novamente durante duras restrições à medida que os casos do Xing Ling aumentam. Entre as áreas afetadas pelas novas medidas estão algumas das principais centros do país, como o Centro Tecnológico de Shenzhen e a megacidade de Xangai. Aí tem alguns outros pontos aqui. Grandes empresas multinacionais pararam suas operações à medida que a Xing Ling, né, expande as áreas em confinamento. Por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Por que eu quero fazer vocês pensarem? Porque o mundo está em recessão. O mundo todo parou as suas atividades econômicas praticamente durante os 2 últimos anos. Para, volta, lockdown, morte, vai, volta. Vamos fazer uma série de pessoas morrendo no mundo inteiro e vai, para, volta, lockdown. Mas quem foi que faturou? Qual foi o país? Qual foi o lugar que mais faturou? Eu estou falando disso aqui. Tá bom? Isso aqui. Mais faturou nos últimos anos, nesses últimos 2 anos. O mundo fez isso aqui. Mas especificamente esse lugar fez isso aqui. Sim. Eu estou falando lá do Xing Ling. Sim, estou falando da China. E agora que o mundo resolveu... Nossa, Deus, que bom, né? Até as farmacêuticas também faturaram bastante dinheiro, viu, gente? Só para saber. A custa de muitas vidas aí, mas faturaram bastante dinheiro. Então, é bom a gente se questionar essas coisas. Farmacêuticas e China faturaram muito dinheiro, muitas pessoas morreram, infelizmente, muitas famílias perderam seus entes queridos. E agora que o mundo está tentando se restabelecer de novo, a economia de muitos países está voltando a respirar, a coisa está tentando se normalizar. Aí vem o que de novo? Aí você escuta uma notícia dessa que a China falou. Não, gente, o que é isso? O mundo tem que parar de novo, aqui nós já paramos, e aí? E aí daqui a pouco vocês vão começar a ver essa notícia tudo de novo. Aí eu pergunto, é isso que vocês querem para vocês? E aí não tem mais cientista falando, gente, vamos tomar a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª dose. Se vocês querem injetar isso no corpo de vocês, no organismo de vocês, se vocês querem continuar a serem cobaias, fica à vontade. Se vocês têm vontade de ser ratos de laboratório, bacana, tá tudo bem. Cada um é livre para fazer o que quiser, inclusive para ser rato de laboratório. Agora, quando a coisa vem de um CEO, de uma indústria farmacêutica, que o único objetivo deles é vender, e você nem se questiona mais, você perdeu a sua capacidade de questionar,
a injeção não está sendo mais no seu braço, está sendo na sua cabeça. Porque você perdeu a sua capacidade de fazer sinapse. Obrigada. Então, gente, questionem-se, perguntem, porque a coisa, se vocês não começarem a fazer esse exercício, a coisa vai tomar uma proporção muito maior. E o ciclo está se repetindo. Se vocês não começarem a perceber isso, vocês não começarem a se questionar, a coisa tende a Então, vamos começar a sair dessa bolha aí. Muito obrigada. Eu estou vendo que a Omara quer pedir a palavra, mas é só porque eu quero pontuar uma questão que eu achei muito interessante que você trouxe, Ellen. Só para você raciocinar, tá? O CEO da Pfizer disse que a quarta dose é muito necessária. Isso é a mesma coisa, presta atenção, raciocina, tá? É a mesma coisa que o CEO da Apple falar para você: você precisa trocar o seu iPhone todo ano. É a mesma coisa que o CEO da Nike falar para você: você precisa comprar o seu 4º par de tênis neste ano. É a mesma coisa que o CEO do Facebook falar para você: passar 12 horas online no Facebook é fundamental, é necessário. É a mesma coisa que o STF soltar um condenado por corrupção. Omara? Gi, você tirou as palavras da minha boca, eu não preciso falar mais nada. É isso. As pessoas precisam pensar nisso aí. Esse crédito do que eu li é de um perfil do Instagram, que uma pessoa que eu admiro muito e que eu indico, que é o Fred Rodrigues, lá de Goiânia, tá? Então, se você quiser passar a acompanhá-lo, ele traz pra gente, assim, uns pontos de interrogações, assim, muito importantes a respeito dos assuntos que acontecem no dia a dia, para tentar fazer o que a gente faz aqui também, né? Que é tentar destravar essa bolha, sair dessa uniformização que tudo que a gente escuta, que tudo que a gente vê, tenta impor sobre nós. É @Fred_RC, caso você queira passar a acompanhá-lo também. Alguns de nós aqui já acompanham, né? E nós tivemos com ele lá no Congresso Conservador. Antes de seguirmos para o próximo assunto em pauta nessa noite, eu quero lembrar que todo o conteúdo que você acompanha aqui conosco você encontra no meu blog, que o endereço é www.gipalerme.com.br. Então, até esse programa aqui, que a gente sabe que vai correr um sério risco de sair desta plataforma, tá? Você pode recomendar que as pessoas acessem lá pelo blog. E eu quero perguntar para você, se você que está nos acompanhando aqui agora nessa estreia, se você está inscrito no programa O X da Questão, o canal aqui no YouTube. Sua inscrição é fundamental para garantir a nossa relevância. O algoritmo ele precisa compreender que esse conteúdo é relevante para que a gente alcance mais pessoas. Então, a sua inscrição, quando você vai lá naquele sininho e toca para receber as notificações, tudo isso é fundamental, é a forma que você pode apoiar e contribuir com o nosso trabalho, tá? Curtindo também, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Então vamos seguindo, agora trazendo um assunto que movimentou as redes sociais aqui em Araxá, nessa última semana. Pela segunda semana consecutiva, a Câmara Municipal de Araxá se negou por 11 votos a 4, a abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Desta vez, o requerimento foi apresentado pelo vereador Luiz Carlos Bittencourt, do PSL, e visava investigar os aumentos de gastos exorbitantes da Prefeitura de Araxá com o segmento de publicidade e propaganda. Para se ter uma ideia, o valor aplicado neste segmento saltou 298% entre os anos de 2020 e 2022.
saindo de 500 mil em 2020 para 2.300.000 no ano passado, 2021, e agora um novo contrato foi assinado e publicado no Diário Oficial do município. Em 2022, a prefeitura pretende gastar 3.400.000 reais do dinheiro dos impostos do contribuinte araxaense com publicidade e propaganda. Novamente, aqueles mesmos 11 vereadores que se negaram a investigar os insumos odontológicos vencidos que vinham sendo distribuídos pela prefeitura para serem usados em procedimentos odontológicos nas unidades básicas de saúde, se negaram a abrir uma investigação. Se somaram ao vereador Luiz Carlos neste requerimento de pedido de investigação apenas as vereadoras Fernanda Castelha, do PMN, Maristela Dutra, do Patriotas, e professora Leni Nobre, do PT. Omara? Gi, esse valor aí foi demais, né? Nossa, o valor de um filme, gente. Tô achando que eles estão fazendo um filme. Assim, bem exorbitante, que está sendo pago aí para a imprensa. Aí eu fico me perguntando, para quê? Para que tanto dinheiro? Gente, é muito dinheiro. É 3,5 milhões de reais. É muito dinheiro. Por que precisa de tanto dinheiro assim para essa área? Eu fico me perguntando. Eu só consigo pensar numa coisa. Gente, eu só consigo pensar que é para falar bem do executivo. Alguém vê algum outro veículo de comunicação falando do prefeito, questionando, né, criticando o que a prefeitura faz? Eu não vejo, eu só vejo elogios. Não vejo ninguém comentando nada. Nada. Então, assim, o povo está nas redes, reclamando, postando vídeo, né, vídeo da rua, que está esburacada, vídeo da praça, que está cheia de mato, né, teve a denúncia dos medicações vencidas, e ninguém falou nada. Nenhuma crítica, nenhum questionamento, nada. Então, o que vocês querem que a gente pense? Que o dinheiro é para falar bem, né, para elogiar, custando caro um elogio. Afinal, quem critica a prefeitura em qualquer coisa é simplesmente bloqueado das redes sociais dela. Não pode fazer comentário, o comentário é apagado, é perseguido por robô. Então, assim, a prefeitura não sabe lidar com críticas, né? Porque eu, no lugar do prefeito, eu estaria observando tudo, querendo saber de tudo, levando em consideração cada comentário das pessoas, tá? Mas, infelizmente, para eles aí, quem critica está sendo visto como inimigo. Então, os elogios são bons demais, prefeito. Eu adoro ser elogiada, adoro. Quem não gosta, né? Mas são as críticas que nos movimentam, né? Que nos fazem melhorar, que nos fazem crescer, certo? Progredir. Então, é por isso que eu estou aqui, para criticar esses 3.490.000 reais, que é muito dinheiro, é demais. Então, uma boa administração não precisa disso, gente. Ela é boa e ponto. O próprio povo vai fazer essa divulgação, e de graça, nas redes sociais, nem precisaria, né? Então, ainda tem bastante tempo aí, tem aí 1 ano e 3 meses de gestão, né, dessa nova gestão. Então, tem muito tempo ainda para mudar de ideia, para fazer diferente, né, prefeito? E conquistar respeito das pessoas, porque tem muita gente decepcionada com a gestão aí, tá? Não só do executivo, mas também do legislativo, que está decepcionando muita gente. Pessoas assim que a gente nunca imaginava que teriam atitudes aí como essas, e infelizmente a gente se decepcionou, né?
Só para falar mais uma coisinha aqui, não é a imprensa que tem que falar bem da prefeitura, tá bom? Quem tem que falar bem é o povo que tem que falar bem, tá? Não é a imprensa. É isso, Gi. Vanderlei? Eu acho assim, que a imprensa não deve, né, se ater em falar bem ou mal. Tem que falar a verdade. O que está acontecendo? Esse bando de vereador frouxo que tem aí em Araxá e em tantas outras câmaras municipais, sabe? Isso é frouxidão. Isso aí muitas vezes é rabo preso, sabe? E não deixa ir à frente uma denúncia tão séria como essa que foi feita, né? Essa CPI aí importantíssima, né? Um outro cuidado que eu só deixo alerta, porque nessa época, principalmente de eleição agora, também tem que ficar esperto, porque tem muitas coisas que vão vir, tá? Que a gente sabe que é só um movimento político, né? Um movimento para, não com a intenção de chegar à verdade, ou seja, né, se houve realmente algum tipo de corrupção, se houve alguma improbidade administrativa, algo assim, mas para capitalizar politicamente. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Tá? Agora, vocês estão ainda um pouco melhor do que aqui em Uberlândia. Tá? Se você pegar aí os 3.490.000 dividir pela quantidade de habitantes aí em Araxá, vocês estão pagando, cada cidadão, R$ 32,62, cada cidadão, para fazer uma porcaria de mídia, que geralmente todas essas prefeituras fazem. Geralmente é isso, todas. Aqui em Uberlândia, tivemos o cúmulo do prefeito colocar outdoor na cidade, falando o seguinte, imunizante que não imuniza no braço, emprego na mão. Tá? Falando que todos aqueles que tivessem, eram 500 vagas de emprego, que tivessem aí imunizados com imunizante que não imuniza nada, eu gosto de imunizante que não imuniza nada e ainda não tem seus efeitos aí com relação à segurança, todas as pesquisas avançadas, para trazer essa segurança para aquele que se candidata aí a tomar uma espetada no braço. Então é o seguinte, aqui em Uberlândia são 28 milhões o orçamento para 2022, daria R$40 para cada habitante de Uberlândia, para receber, né, ser exposto, né, a essa mídia, tá? Geralmente outdoor ou painéis, né, digitais aí, com propagandas da prefeitura que não agrega nada à população. Como a Almara disse, hoje nós temos as redes sociais, o cara gostou do atendimento, falou que foi bem atendido, ele mesmo se contrapõe. Muitas vezes a pessoa vem criticando algum serviço da prefeitura, que você fala, não, olha aqui, no passado era assim, isso já melhorou. Então a gente tem que tratar com a verdade. Não é dizer que eu não gosto do prefeito, não tem nada a ver com relação ao pessoal, mas a gente sempre tentar trazer a verdade. E é o que nós fazemos aqui. Infelizmente, aqueles coitados, né, no significado perfeito da palavra, né, coitados, estão acoitados, né, são subjugados, não entendem isso, né, e saem atacando pessoas por aí a Deus dará, né. Agora, o que acontece? Com relação a essa questão da mídia, isso é muito importante. Ora, veja bem, em Uberlândia, 28 milhões o orçamento para 2022. O prefeito, recentemente, ao ser solicitado, recebido uma indicação do vereador Caporeso para abolir o uso de máscaras, ou deixar facultativo, ele fez, aí eu estou esperando. Cadê os outdoor aqui, avisando a população que está com problema, grande parte do povo ficou com problema psíquico. O cara acha que a máscara tem alguma efetividade, né? E a gente vê ainda o pessoal dentro de carro sozinho usando máscaras. Cadê o outdoor falando que não, que está desobrigado o uso desse pano de trapo na cara, né? Isso a gente não vê. Agora, recentemente nós falamos de uma manifestação do Ministério Público Federal, Dr. Kleber Eustáquio, publicado agora do dia 9. Eu não vi uma linha dessa imprensa marrom comprada. Porque todo mundo sabe,
Ou se não sabe, deveria saber como que funciona esse esquema. O Poder Executivo e talvez em muitos casos até o Legislativo, né? Como que eles fazem para deixar com que essas empresas de mídia, né? Esses jornais, a mídia marrom, os tradicionais ditos oficiais, que não publicam nada com relação. Não estou falando para não elogiar, mas acabou a questão. Por que não publicou essa ação civil pública do Dr. Kleber? Por que não falaram nada com relação a isso? Quer dizer, não se trata mais, né? O jornalismo profissional acabou. Infelizmente, no Brasil, acabou. Quem quer informação de verdade, consistente, ou ele vem para um programa como esse, ou os outros programas que têm independência, para chegar e falar aquilo que a gente encontra a verdade. Pode ser que amanhã a gente fale, olha, gente, me equivoquei com relação a determinado assunto, saiu um outro estudo, saiu uma outra informação aqui, e nós vamos chegar. Mas até agora, o que nós fizemos aqui foi só tratar com a verdade. Mas a gente sabe que em verdade incomoda muito, né? Jesus foi para a cruz justamente por isso, por falar a verdade. É isso aí. Antes de chamar a Ellen, eu achei muito importante esse ponto que você trouxe, Vanderlei. Eu acho importante frisar. Nós não temos compromisso com a razão. Você entende a diferença? A gente não está aqui querendo ter razão em nenhum assunto. O nosso compromisso é com a verdade. Hoje, qual é a verdade a olhos nus que todos nós estamos enxergando e a mídia ocultando? Esse é o nosso compromisso. Que você tenha acesso a tudo aquilo que, através das redes sociais, tem sido censurado, através de rádios tem sido censurado, através de mídias tradicionais como jornais e TVs tem sido censurado. Tá? Esse é o nosso compromisso. E o Vanderlei tem toda a razão e eu acho importante frisar isso com você. Se amanhã ou depois algo vier à tona e revelar que alguma coisa que a gente trouxe para vocês nesses 12 episódios, hoje é o 12º episódio? Hoje é o 12º episódio. Se algo que a gente trouxe para vocês aqui, nesses 12 episódios, ficou de alguma forma revelado que aquilo que a gente trouxe para vocês era uma mentira, nós temos compromisso em falar para vocês, olha, gente, aquele assunto que nós trouxemos lá atrás, naquele episódio tal, sabe aquele fato que naquele momento a gente achou que era assim, o nosso compromisso é com a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, por mais que ela seja espancada, por mais que ela seja desmaiada, por mais que ela seja soterrada, ela é revelada, mais cedo ou mais tarde. Ellen? O Vanderlei e a Omara já trouxeram coisas importantes aí, e o que eu quero ressaltar é que, do mesmo modo que eu fiz essa semana aqui, um vídeo falando sobre as coisas importantes que a Câmara Municipal ela precisa fazer, precisa votar, a gente também precisa se atentar às coisas importantes que a gente, aos gastos, né? Ao custo que a gente está pagando para a gente ter a devolução do serviço para nós cidadãos. Então, eu fiquei me perguntando, na hora que eu vi esses valores de 3,4 milhões, o dinheiro dos impostos do contribuinte araxaense. E isso só para a parte de publicidade e propaganda. 3,4 milhões. O Vanderlei fez um cálculo aí, dividido pelos moradores, né? 150 mil, aproximadamente. Eu estou fazendo esses cálculos divididos pelo ano, 365 dias. Sabe quanto é que isso dá de comunicação por dia? Assim, às vezes ele não vai fazer nada no dia. Às vezes ele não vai fazer nenhum tipo de ação no dia. Morreu mais de 9 mil reais lá. Pá, tá na conta. 9 mil reais, gente. Mais de 9 mil reais por dia. Para uma comunicação do tamanho da cidade de Araxá. Não parece muito para vocês, não?
Porque para mim parece um absurdo num ano, aliás, numa época em que a tecnologia está tão evoluída como está agora, numa época em que nós temos redes sociais, numa época em que nós temos... Eu vou citar alguns ainda que aquele cabeça de ovo do STF não censurou. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, o YouTube. Tudo isso daí você leva informação para a população. Com R$9.000 por dia, você enche a cidade de outdoor por, sei lá, 15 dias. Por 20 dias. Porque é muito dinheiro numa comunicação por dia. Numa cidade do tamanho de Araxá. E aí eu fico me perguntando, este valor foi aproximadamente o valor que ficou para publicidade e propaganda. O valor que deu aqui em Uberaba começou com 7 milhões, e daí, depois que fizeram a votação da LOA aqui, tiraram um monte de recurso da publicidade, porque foram para outros setores aí, e foi aprovado. Então, ficou, acho que, 4 milhões e qualquer coisa. Uberaba é o dobro de Araxá. Acho que tem 330 mil habitantes, aproximadamente. E a comunicação aqui está mais ou menos o mesmo valor. Eu já acho absurdo também. Mas você coloca numa balança, tipo assim, não parece para vocês um valor exorbitante para uma cidade que tem metade da população? Então, são pesos e medidas que a gente precisa começar a se questionar. O valor que vocês estão pagando e o serviço que vocês estão recebendo, porque o serviço está muito caro. É a mesma coisa de eu pegar e falar assim, eu vou vender, eu quero esse mouse aqui, ó. Esse mouse é maravilhoso. Sabe quanto que ele custa? R$2.000. Gente, eu vou ali na loja, compro um mouse por R$30 e vai me oferecer o serviço do mesmo jeito. Pois é exatamente isso que a Câmara dos Vereadores fizeram com vocês aí, viu, população? Vocês estão pagando num serviço que vale R$30, R$2.000 por dia. E vocês estão achando ótimo, porque vocês ganham cesta básica, vocês ganham o vale não sei do que aí de R$200 por dia, vocês estão achando R$200 por mês, vocês estão achando maravilhoso. Isso aí, desculpa falar, mas isso daí é um voto de cabresto do século XXI. Vocês votem em mim, eu compro o voto de vocês, a cidade continua uma porcaria, e depois vocês não reclamam de saúde, vocês não reclamam de educação, vocês não reclamam de nada, porque está valendo R$200 o voto de vocês e a qualidade de vida que vocês têm na cidade de vocês. E a comunicação está sendo muito bem paga para isso, para manter vocês bem caladinhos aí. Então, a gente precisa aprender a votar. E vocês precisam aprender a tirar a máscara dos olhos, a máscara da cara. Sabe essa máscara aqui que vocês estão usando aqui? Na verdade, vocês estão usando ela aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Que vocês estão ficando cegos para não ver um negócio desse. Então, abaixa ela, tira ela da cara, tira ela de vez e acaba com isso. Tá bom, gente? Obrigada. Eu lembrei, você falando aí, Ellen, eu lembrei do programa que foi divulgado pela Prefeitura de Araxá em dezembro de 2021. A Prefeitura de Araxá divulga a lista de beneficiados do programa Renda Básica. Cartão Família será entregue na segunda. Lembrando que a data, estou lendo uma notícia que está publicada no site da Prefeitura de Araxá, que foi publicada no dia 12 de dezembro de 2021. Ao todo, 1.600 famílias em vulnerabilidade social receberão a complementação financeira de até R$200. Parece que a Ellen adivinhou. O projeto beneficia quem realizou o cadastro na Secretaria Municipal de Ação Social até agosto do ano passado. Então, vamos lá. Por 12 meses, 1.600 famílias estão recebendo uma ajuda financeira de até R$200.
Ao todo, nos 12 meses, a ajuda de R$ 200 para 1.600 famílias dá 3.840.000. Você acha que é mais importante se aplicar 3 milhões e está dando uma diferença de 400 mil, né? Mas vamos lá, fazer de conta que as duas coisas são 3.800.000. Em que você acha mais importante aplicar isso? A tentar ajudar pessoas que foram prejudicadas pelo lockdown que a própria prefeitura impôs? Pessoas que estão em condição de pobreza miserável, pior do que antes, por causa de um lockdown que foi praticado por esta mesma administração, que restringiu todo mundo dentro de casa, como se fosse um cárcere privado, contra um vírus que está no ar e que não tem cerca, e que se fosse para contaminar, contamina neste ambiente do mesmo jeito que contamina ali na esquina. O ar, pelo que eu saiba, não tem cerca. Então, esta mesma administração que impôs um lockdown e cárcere privado para a sua população e que jogou para a miséria, pior do que antes, a situação de pobreza, eles detectaram 1.600 famílias. Tá. O que seria mais importante? Ajudar mais gente, que talvez 1.600 não tenha contemplado, durante um ano, até que essa pessoa se restabeleça? Eu tô com a Ellen, eu não sou muito a favor disso, não. Que eu acho que a pessoa precisa aprender a andar com as próprias pernas, mas talvez, para ela sair dessa situação emergencial agora, um programa social como esse é importante, sim. É mais importante o quê? 3.400.000 em publicidade e propaganda. Numa cidade que detectou a necessidade de 1.600 famílias em receber 3.800.000, será que não era mais importante ajudar mais gente? Ou talvez aumentar a renda, que está sendo de R$ 200, uma miséria? Então, assim, vamos aprender a votar, gente. Vamos aprender a votar. Porque a gente está caminhando para um rumo muito preocupante. Muito preocupante. Começou, sabe, há alguns anos, essa questão de descobrir que se você infla, sabe? Se você dá aquela inflada na publicidade e propaganda, porque todo mundo sabe, isso é claro e notório, que notícia não rende nada. Eu ficar o dia inteiro aqui produzindo notícia, isso não vai me render nada, eu não vendo essa notícia. Não é a mesma coisa que eu estar aqui fazendo um prato de comida e vendendo e colocando um lucrozinho em cima para eu sobreviver. Ou eu estar aqui fazendo uma bijuteria, fazendo um artesanato. Vocês estão entendendo? Notícia não é um produto que se venda. Então, tudo bem. É correto, é legal. Não é ilegal, não. Notícia, veículo de comunicação, sobrevive de publicidade e propaganda, mas acontece que de uns anos para cá, esses políticos espertinhos, eles começaram a perceber que quando eles inflam essa renda, sabe, paga para publicidade e propaganda dentro dos veículos de comunicação, acaba influenciando muito, muito na linha editorial daquele veículo. A linha editorial daquele veículo que antes tinha o compromisso de investigar, tinha o compromisso de buscar a verdade dos fatos, de narrar fatos, de narrar aquilo que os seus olhos estão vendo. Eles começaram a perceber que quando eles inflam, eles atingem diretamente lá no jornalismo que é sendo feito, que é praticado.
no jornalismo que é praticado dentro daquela emissora. E aí, eu não preciso dizer mais nada, porque aí você já tira suas próprias conclusões. Ellen, eu estou vendo que você pediu a palavra, você quer acrescentar alguma coisa? Quero só acrescentar que eles podem gastar... Não, na verdade não pode gastar, porque esse dinheiro do pagador de imposto, isso é uma vergonha, você tem que tomar vergonha na cara deles. Essa é uma fala. Mas a outra coisa que eu quero acrescentar é que não adianta eles gastarem 3,4 milhões, 5 milhões, 10 milhões com comunicação, se a prestação de serviço é uma porcaria, tá? Então, senhores vereadores e senhores prefeitos aí de Araxá, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, aqui da cidade vizinha de vocês, de Araxá. O prefeito anterior gastou com comunicação também rios de dinheiro do pagador de imposto. Ele saiu da gestão passada com 70% de desaprovação, tá? E ele anunciou aqui, porque a cidade há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, fez 200 anos, e aí ele anunciou um negocinho de 200 obras, que a cidade fez e aconteceu com 200 obras. 200 obras, tapa-buraco, 200 obras, não sei o quê. Ele não entregou nem metade. Aí ele disse aí que deixou todo o dinheiro em caixa para a prefeita que está atual, da administração atual, fazer, né? E agora está falando que, como ela não está conseguindo realizar algumas obras aí, está jogando tudo no colo dela. Vergonha na cara para ele falar que não conseguiu assumir as obras porque foi um incompetente, isso aí ele não faz, não. Mas pode fazer propaganda o tanto que for, a gestão tem que ser boa. Se a gestão é ruim, incompetente, você vai sair, filhão. Aí a Polícia Federal baixou na porta da prefeitura em maio. Saiu nos jornais? Não. Saiu num monte de lugar? Não. Saiu no Facebook, porque graças a Deus o povo hoje tem celular, tem câmera, então tiraram foto. Então logo espalhou que foi uma maravilha. A turma dele não foi eleita. Então, população, aprenda a votar, tá? Aprenda a votar, aprenda a escolher direito quem está representando vocês. E, senhores vereadores, o mandato de vocês acaba. 4 anos não é vitalício, não, viu, queridões? Obrigada. Então vamos seguindo para o encerramento, né, gente? Programa bom, graças a Deus, bons debates. Mas antes da gente encerrar essa edição, eu peço mais uma vez que você venha fazer parte do programa X da Questão conosco. Envie as suas sugestões de assuntos para os nossos perfis pessoais nas redes sociais. Para contatar o Vanderlei, basta você digitar @Vanderlei com I, Pelizer com Z. Para contatar a Ellen, você contata no @Ellen com 2 L's, Miziara com Z. A Omara você encontra no @Omara Personal. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal, que é @Palermi com I. Nós contamos com as suas sugestões. Venha fazer o programa O X da Questão conosco. Vanderlei, muito obrigada por essa noite. Obrigado você, Gi, a Omara, a Ellen, muito bom dividir esse espaço aí com vocês. Ótimas conversas, ótimas análises, ótimas discussões, tá? Muito bom. Em direção sempre, né, à verdade, procurando isso aí. Obrigado, tenham uma boa semana a todos. Ellen, obrigada, boa semana para você. Boa semana para vocês também, boa noite, foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Eu estou procurando a máscara que eu tirei da cara aqui, de modo geral, que é para o nosso programa, ele tem a finalidade de trazer isso para vocês, a verdade, e de tirar essa venda, essa máscara da cara de vocês, do rosto de vocês, daqui e daqui também, tá? E também falar para vocês, vocês são livres, a escolha vai ser sempre de vocês, tá? Aqui nós trazemos os conteúdos e vocês pensem sobre isso. Não é imposição da verdade, não, tá bom? Pensem sobre isso, se vocês têm um lado, e aqui nós estamos trazendo o outro lado, porque nas mídias tradicionais vocês não vão ver isso. Então, é um debate enriquecedor. Continuem conosco e até o próximo programa. Muito obrigada. Omara, muito obrigada. Boa semana para você. Obrigada a você, Gi. Obrigada, Vanderlei.
Ellen, obrigada a todo mundo aí que acompanhou o programa até aqui, tá? Eu peço que Jesus nos abençoe aí mais essa semana que está começando, né? Que a gente tenha muita força, coragem, fé aí para continuar por aqui, levando informação de qualidade para todo mundo. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse programa com vocês, viu? Um abraço. Outro. Amém. Que Deus nos abençoe. E para você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio do programa X da Questão, muito obrigada mais uma vez, mais uma semana. A gente conta com você para multiplicar esse conteúdo entre os seus contatos. A nossa missão é sempre fortalecer a identidade mineira, que em sua essência é conservadora das suas tradições e costumes. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau.